Pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro da nossa disciplina Análise e Projeto de Sistemas Orientados a Objetos. E aí estamos aqui reunidos para discutir sobre o diagrama de objetos, que é complementar ao diagrama que discutimos na aula passada, o nosso diagrama de classes. E aí eu espero que esse assunto fique bem evidente aí para vocês, beleza? Então, aqui alguns pontos iniciais sobre essa temática, no qual versa o seguinte: o nosso diagrama de objetos, como ele é complementar ao nosso diagrama de classes, então ele tem como objetivo fornecer uma visão dos valores que estão armazenados pelos objetos das classes. E aí, no nosso diagrama de classes, vocês já bem viram, nós temos meio que uma visão estática do nosso sistema, uma visão, digamos assim, dos moldes que irão compor os nossos objetos, dos atributos e dos métodos que, por exemplo, uma pessoa dentro desse sistema irá ter, dos atributos e métodos que uma conta comum dentro desse sistema vai ter, dos atributos e métodos, por exemplo, que um movimento financeiro vai ter e por aí vai, certo? Então, a ideia aqui do nosso diagrama de objetos é pegar essa visão estática e trazer um pouco mais de dinamicidade, assim digamos, já que, como o próprio nome deixa evidente, estamos nos atendo à tarefa de mostrar a visão do nosso sistema a partir das instâncias de cada uma dessas classes. Então, no nosso diagrama de classes, tínhamos a visão estática, no diagrama de objetos, vamos ter essa visão um pouco mais dinâmica, no sentido de que estaremos trabalhando com as instâncias, não com os seus moldes, não com as suas classes, certo? E isso é interessante porque vai nos permitir simular possíveis situações pelas quais os objetos das nossas classes irão passar, pensando aí no exemplo que eu sempre discuto nas nossas aulas do sistema bancário. Então, podemos imaginar como isso se enquadraria visando algumas situações específicas, como o caso de um cliente que é uma pessoa física e possui uma conta especial, certo? Então, nós teríamos aí uma instância da classe pessoa física e uma instância da classe conta comum e, na verdade, da classe conta especial, que é derivada aí da classe conta comum, conforme nós já estamos aqui discutindo até esse momento. Beleza? Então é isso, bem simples, não tem muitas delongas, não tem muito o que se falar sobre esse diagrama de objetos. O ponto-chave é entender que, neste momento, estamos trabalhando com as instâncias das nossas classes e não com as classes tal qual fazíamos no diagrama anterior. Beleza? E aí, conforme o próprio termo, diagrama de objetos, deixa evidente, então vamos falar um pouquinho mais sobre esses objetos e entender como eles se figuram aqui dentro desse diagrama, certo? Então, um objeto, conforme vocês já bem sabem, é bastante similar. Na verdade, um objeto, assim, parando para pensar, conforme vocês já bem sabem, nada mais é do que uma instância de uma classe. Temos aí a classe pessoa, e aí, por exemplo, temos o objeto pessoa 1, que poderia se referir a mim, cujo atributo nome estaria lá preenchido com Diego, o objeto pessoa 2, que representaria, por exemplo, aí a Cristiane, e aí lá no atributo nome estaria preenchido com o nome dela e por aí vai, certo? Então, esse é o conceito de objetos, são instâncias de uma determinada classe. Aqui, dentro do diagrama de objetos, nós temos que um componente objeto é bastante semelhante ao componente classe, tal qual nós já tínhamos visto no diagrama anterior, ou seja, ainda teremos aquele retângulo com 3 divisões, a primeira contendo o nome da classe, a segunda com os atributos, e a terceira, dessa vez ela vai ficar omissa. Por quê? Neste momento, nós não vamos representar os métodos, vamos representar somente os atributos, já que estamos nos atendo a simulações específicas aí dentro da modelagem desse software. Ou seja, teremos aí uma instância da classe pessoa com os atributos dela preenchidos, sei lá, para representar os dados da Cristiana,
Por exemplo, um atributo, uma instância aí da classe conta especial, e aí teria os próprios atributos dela ali preenchidos, e aí teríamos uma relação entre essa instância da classe pessoa e essa instância aí da classe conta especial, e entenderíamos como isso se figuraria dentro das regras de negócio, dentro do contexto no qual nós estamos buscando modelar, certo? Então, esse é o princípio por trás dos nossos objetos. E aí temos uma diferença bem sutil aqui dentro desse contexto, apesar das grandes semelhanças com o nosso diagrama anterior, no caso do diagrama de classes, certo? Então, dos objetos vai estar contido na primeira divisão do retângulo, tal qual fazíamos lá no diagrama de classes. Então, opa, professor, o que tem de diferente aqui? Além da omissão dos métodos, vamos ter aqui uma diferença bem sutil na hora de nomear os nossos objetos. E aí, para isso, a notação ML traz 3 maneiras diferentes de se fazer essa nomeação de uma instância de uma determinada classe. A primeira delas é o seguinte: nome do objeto em minúsculo, seguido do símbolo de 2 pontos e o nome da classe a qual pertence com as letras iniciais maiúsculas. Então, essa é a primeira forma de se escrever, de se determinar aí o nome de uma instância da nossa classe, o nome de um objeto. Segunda forma, o nome do objeto vai estar omitido, mas vai manter o símbolo de 2 pontos e o nome da classe. Isso é interessante porque abre a possibilidade do programador, do dev que vai trabalhar por trás que vai trabalhar, na verdade, seguido, tomando as diretrizes desse diagrama, permite que ele possa nomear tal qual quiser essas classes sem nenhum tipo de problema. Então, aqui nesse momento, a gente só está omitindo o nome que demos ao objeto. No exemplo anterior, nós tínhamos o nome de objeto, 2 pontos, a classe na qual ele se referia com a primeira letra em maiúscula, certo? E aí, por fim, a terceira forma, somente o nome do objeto sem 2 pontos. Só que fazer isso, somente o nome do objeto, às vezes acaba omitindo uma informação bem relevante, que é o tipo dessa classe, ter a denominação, a denominação dessa, a evidenciação dessa classe é muito importante para que possa guiar os devs aí por trás, certo? Então, se vocês bem notaram, essas 3 formas de nomear os nossos objetos, assim, digamos, eles têm as suas diferenças também sutis. Entretanto, uma delas aqui se destacou bastante por ser mais completinha, mais bonitinha e garantir aí que o fluxo de desenvolvimento vai correr da maneira esperada. E aí, a primeira forma é exatamente essa aqui, ó, o nome do objeto em minúsculo, seguido do símbolo de 2 pontos, o nome da classe a qual pertence com as letras iniciais maiúsculas. Então, essa é a forma mais comumente adotada, é a forma que eu exijo que vocês adotem aqui nessa disciplina. Então, olhem só o exemplo aqui que eu vos trago para que a gente possa discutir mais sobre esse nosso diagrama de objetos. Vejam só, o nome aqui da classe tá da forma na qual eu apresentei aqui no slide anterior. O nome aqui desse objeto, veja, PES-FIS1, simbolizando pessoa física 1, meio que uma abreviação, 2 pontos, pessoa física, que é o nome dessa classe, iniciando aqui com a primeira letra em maiúsculo. Então, se vocês notarem isso aqui, por mais que pareça uma classe, por mais que tenha a mesma ideia, não é um objeto, é uma instanciação da classe pessoa física. E aí, pensando a nível de programação, é como se eu tivesse aqui um objeto PSFIS1 dessa classe pessoa física. Aí, se eu tenho um objeto, vocês já bem sabem, a programação orientada a objetos, então vou preencher os seus atributos. E se vocês notarem, também temos aqui diferenças sutis comparadas ao nosso diagrama de classes, que são no seguinte: nome da pessoa está igual aqui, José da Silva, então tenho esse atributo aqui preenchido com essa string, José da Silva. Endereço da pessoa está aqui, Avenida Brasil, 2017, uma referência aí a uma icônica novela que acredito que muitos tenham conhecido, certo? Então também tem essa string aqui evidenciando o endereço da pessoa. CEP da pessoa, eu também estou aqui com essa numeração. Telefone da pessoa, também estou aqui com essa string.
Renda da pessoa, vejam só, está aqui em R$ 5.000, então o valor é do tipo float. Situação da pessoa, aqui está definido como 1, para evidenciar que essa pessoa tem aí, está ativa, assim, digamos, o seu perfil está ativo dentro do sistema na qual ele estará presente, seja o sistema bancário, um sistema de supermercado, um sistema de vendas, enfim, certo? CPF da pessoa, então também temos aqui a numeração, RG da pessoa também temos aqui a numeração atrelada, e idade da pessoa também temos aqui a numeração atrelada. Então, se vocês bem notarem, temos todos esses atributos aqui preenchidos. E, além do mais, temos a instanciação da classe pessoa física através aqui desse objeto PES-FIS1. Então, é isso que o nosso diagrama de objetos se preocupa em enfatizar. Como vocês bem notaram, nós agora temos uma visão específica de um objeto específico dentro desse nosso diagrama de classes. E isso é muito bom, conforme eu já apontei, porque nos permite simular situações bem específicas e explorar a lógica envolta, na verdade, do nosso software, certo? Aí da modelagem que nós fizemos. Beleza? Então tá aqui os pontos que eu tinha ressaltado aqui para vocês. Então, só ressaltando aqui mais uma vez para deixar isso fixo. Então, notem que nós estávamos representando um objeto individual, não o seu molde, não a sua classe, tal qual fizemos aí nas aulas anteriores, certo? E aí os atributos, vejam só uma coisa interessante, vocês já bem sabem que nós temos ao longo dessas aulas discutido muito sobre a classe pessoa e as suas derivações, assim, digamos, os seus filhos. A gente aplica bem o conceito de herança por trás disso, no sentido de que temos a classe pessoa, que é geral, e as suas especificações, pessoa física, pessoa jurídica e por aí vai. Se vocês bem notaram, estou aqui representando uma pessoa física. Então, muitos desses atributos aqui são gerais, também são relacionados a uma pessoa jurídica. Então, se eu tiver aí uma instanciação da classe pessoa jurídica, por exemplo, digamos que eu tivesse aqui PES Jus 1, certo? Que seria o nome desse objeto. Então, teria repetido aqui muitos outros atributos, exceto pelos atributos que são convenientes a uma pessoa física, tal qual o seu CPF, seu RG, sua idade, sua renda, acho que também é algo muito específico, enfim, certo? Então, isso aqui é bem interessante porque só analisando esse contexto nos permite concluir que nós temos aí a aplicação de uma das coisas mais maravilhosas que existem dentro do universo da programação orientada a objetos, que é a herança, certo? Então, isso aqui demonstra que essa classe, que esse objeto, desculpe, PSFIS1, ele meio que foi criado a partir de um molde que estava meio que aplicando aí os conceitos de herança. Tínhamos lá a pessoa e a sua e uma classe aí que herdava suas características, que era a pessoa física, com algo mais centrado a esse perfil aí de pessoa dentro desse sistema. Certo? Beleza? Outro ponto, ó, todos os atributos desse objeto possuem valores que foram definidos durante a sua instanciação ou ao longo do tempo que foi manipulado pelo sistema. Olhem só, quando nós criamos meio que um objeto novo aí, dentro de um sistema criado a partir do paradigma da programação orientada a objetos, então vocês sabem que nós temos lá o método construtor, nosso construct, e aí se vamos criar essa classe, então nós passamos alguns dados específicos. Então, imaginando que queríamos criar um novo cliente físico, uma nova pessoa física dentro desse sistema, então nós teríamos aqui todos esses dados aí passados para o nosso método construtor. Iríamos passar o seu nome, o seu endereço, CEP, telefone, renda, o seu CPF, RG e idade. A situação aqui é algo que o próprio programa, o nosso método construtor, poderia já por conta própria se encarregar de definir esse valor aí comum para simbolizar que essa pessoa está ativa. Não há necessidade de passar esse dado dentro do nosso construtor, segundo o que eu consigo enxergar aqui na minha mente um pouco doida, certo? Mas há diferentes, infinitas formas de se fazer isso, e é o que é o que tem de mais maravilhoso
dentro desse nosso universo da programação, certo? Então, é isso aqui o que eu quero e que vocês tenham em mente em relação aos nossos objetos. Estamos agora trabalhando com instanciações de classes, e aí teremos todos os atributos, ou a maior parte dele, ou os atributos mais relevantes, preenchidos com informações que nos permitirão analisar contextos em específico. Beleza? Então, sobre objetos dentro do diagrama de objetos, era isso que eu tinha para falar. Esse diagrama aqui, bem simples e bem direto ao ponto. Vamos falar aqui sobre outro importante elemento dentro do diagrama de objetos, que são os vínculos, certo? E aí, como tínhamos lá no diagrama de classes, nós tínhamos as classes se relacionando através de associações, também teremos alguns vínculos entre os nossos objetos para representar aí coisas que nós encontramos na programação real, certo? Na real programação, no código aí por trás. Afinal, nós meio que estamos aqui modelando código para que os devs e os demais departamentos possam colocar isso em prática, possam dar vida ao que nós estamos aqui imaginando, certo? Então, os objetos de um diagrama de objetos, eles têm vínculo entre si. Afinal, nenhuma classe é totalmente isolada ao ponto de não ter nenhuma relação com outras classes, de não ter nenhuma conexão com elas. Isso é bem específico. Não sei se eu já cheguei a encontrar em algum código que existia uma classe tão isolada que não se conectava com ninguém, só existia ali no seu mundinho, na sua ilha isolada. Acho que isso é bem específico e se tem, não consegui imaginar uma aplicação adequada, mas em tese, na vida real, tal qual vocês já sabem, nós temos certas relações entre as nossas classes e isso a gente já busca representar no nosso diagrama de classes. E aí, sabendo que as nossas classes serão moldes, então as suas instâncias permanecerão aí com essas relações, com essas associações que aqui nós chamamos de vínculos, certo? Então, os vínculos são instâncias das associações entre as classes representadas no nosso diagrama de classes. Afinal, o nosso diagrama de objetos é complementar ao nosso diagrama de classes, então nós continuaremos com as associações, só que aqui chamando elas de vínculos para dar uma nomenclatura diferente, certo? E aí, mais uma vez, ressaltando, os nossos objetos são instâncias das próprias classes, tal qual eu já estou falando aqui, acho que pela quinta ou sexta vez que eu estou repetindo aí esse fato. E aí, se um vínculo é representativo de uma associação que estava presente lá no nosso diagrama de classes, então nós vamos representar todas as associações que vocês já bem conhecem. As nossas associações unárias da classe se associando, se comunicando com ela mesma, as associações binárias, que são as mais comuns de duas classes se conectando e trocando informações entre si, das classes ternárias, das associações ternárias, peço perdão, que é uma associação, assim, digamos, tripla, três classes, conversando e trocando informações entre si, e é algo que eu até apontei que vocês evitassem ao máximo, porque ele traz um pouco de prejuízo aí na lógica, deixa as coisas mais complexas, isso não é tão adequado. E aí, se as associações ternárias, que são entre três classes, já são ruins, imagina as associações lineares, que são quatro ou mais classes, de quatro aí ao infinito. Então, conforme a gente vai aumentando as associações entre as classes, elas se tornam mais complexas de se compreender. Então, o mais essencial, mais aplicado, é manter essas associações ao nível binário, duas classes se comunicando e trocando informações entre si. Certo? Também vimos aí no decorrer das nossas aulas as associações de agregação em composição. A agregação, como o próprio termo deixa evidente, ao se apresentar os dados de uma classe, você apresenta as classes que estão agregadas a ela, certo? Lembre lá do nosso conceito de objeto todo e os seus objetos parte, só que esses objetos parte dentro da associação de agregação não compõem o nosso objeto parte, só nosso objeto todo, perdão, só estão relacionados, que é o caso de termos aí uma pessoa e as suas contas bancárias dentro de um sistema bancário. Eu até falo sobre isso aqui no exemplo dessa nossa aula, certo? Então, se eu vou apresentar os dados de uma pessoa dentro do sistema bancário, faz sentido que eu também apresente as contas que estão relacionadas aí ao seu perfil, certo? A nossa relação de composição, ela meio que já é mais forte, eu não vou dizer o inverso, mas ela é mais forte do que a nossa relação de agregação. Por quê? Conforme o próprio termo deixa evidente,
o nosso objeto todo, a nossa classe todo, vai ser composta pelos seus objetos parte, pelas suas classes parte. Ou seja, esse objeto aqui é composto aí pelas suas partes. Então, se eu vou mostrar os dados desse objeto, obrigatoriamente também tem que mostrar todos eles, todos os objetos que estão associados a ele, nem somente esse contexto. Essa classe só existe porque existem também as suas partes que estão meio que divididas em outras classes. Então, tal qual o próprio termo deixa evidente, composição a gente já discutiu aí massivamente nas aulas anteriores. Por fim, entre o conceito de herança, nós temos que uma classe vai ter as suas características herdadas por outras classes, o conceito de uma classe mãe, suas classes filhas, certo? Então, as filhas herdam as características da mãe. E que características, afinal, são essas? São seus atributos e os seus métodos. E isso também é algo comumente aplicado dentro da programação orientada a objetos. Não é nenhuma novidade, é uma das coisas mais excepcionais que existem nesse paradigma, certo? E aí, no nosso diagrama de objetos, nós teremos essas associações também a unárias, binárias, ternárias, agregação, composição, herança, enfim, tudo que a gente já discutiu, só que há uma pequena exceção, além da retirada aí dos métodos. Nós não teremos representada a multiplicidade nas instâncias das classes. Podemos fazer meio que uma mescla do nosso diagrama de classes com o nosso diagrama de objetos, e aí as nossas classes podem sim ter instâncias entre si, mas os nossos objetos não. A gente sempre está representando um objeto em específico. Se estamos representando um objeto específico, não faz sentido que tenhamos aí multiplicidade para simbolizar que aquilo seria mais do que objeto. Não faz sentido. Aqui a gente está analisando um contexto específico, então essas multiplicidades elas não existem. Beleza? E aí, olhem só o que eu quero dizer. Voltei aqui com a classe PESFIS1, com o objeto PESFIS1, perdoe, da classe aqui pessoa física, com os mesmos dados que eu apresentei para vocês anteriormente. E aí, notem que essa pessoa física aqui, essa pessoa física 1, que está representada pelo nome desse objeto, contém uma conta especial. Então, como se a Cristiana aí tivesse uma conta especial dentro desse sistema bancário. E aí, essa conta eu estou chamando ela dentro do meu código de especial 1, certo? Então, aqui, especial 1 é uma instância da classe conta especial. E se é uma instância dessa classe, então ela vai ter os seus atributos aí preenchidos. O que, que nós temos aqui? Olha só, tem o número da conta, tem uma abertura da conta, tem uma situação da conta, aqui está iniciado com 1, indicando que essa conta está ativa, tem aqui a senha, tem o seu saldo e tem o limite aí de saque dessa conta, limite aí diário, assim, digamos, certo? E notem que situação da conta está preenchida, tem atribuído, assim, na verdade, o valor 1, indicando que essa conta está ativa. Então, por esse motivo que esse atributo, ó, fechamento da conta, não possui nenhum valor. Afinal, pensando em um método construtor que iria criar essa conta especial, esse objeto conta, esse objeto derivado da classe conta especial, então nós iríamos, obviamente, passar o número da conta, a sua senha, o saldo e pronto. E aí haveria uma lógica por trás para definir esses outros valores, ou seja, a abertura seria um valor já pegado dentro desse método através da chamada de outra função para verificar o tempo exato dentro daquele sistema e definir esse tempo aí como a data de abertura da conta, certo? A situação também, o nosso próprio construtor, algum outro método relacionado a isso, iria setar esse valor aqui comum para indicar que está ativa, e aqui o limite da conta é algo aí que é mais específico das regras de negócio do banco, então há toda uma lógica por trás para se definir aí esse limite de saque diário dessa conta, certo? Beleza? Então, olhem só, temos aqui a classe pessoa física, o objeto PSFIS1 da classe pessoa física, objeto especial 1 da classe conta especial. Isso indica que essa pessoa, representada com esses dados, no caso aqui o nosso José da Silva, tem uma conta especial com todas essas características aqui, certo?
Então, ele está aqui o número da conta, a conta está ativa, a sua senha, que é algo importante aí, o seu saldo, o limite da conta e a data de abertura. Beleza? Bem simples, é isso que se trata o nosso diagrama de objetos. Não tem nenhuma dificuldade, bem simples e muito útil dentro de alguns contextos específicos. Certo? Então, aqui estão os pontos que eu acabei de enfatizar aí para vocês, para quem for estudar posteriormente esse slide, certo? Beleza, inclusive está até aqui o ponto que eu ressaltei sobre a ausência de algum valor no atributo fechamento conta, afinal não faz sentido que ao se criar uma conta nós já tenhamos aí um valor relacionado a esse atributo, porque criamos a conta e já vamos fechá-la? Não, não faz sentido. Nossa conta está ativa ao criar, certo? Criamos essa conta, então ela automaticamente vai estar ativa. Esse campo só vai possuir algum valor quando o cliente aí aceder à funcionalidade de encerramento da conta. Então, acendeu a funcionalidade de encerramento da conta, chama um método relacionado a essa instância do objeto, esse objeto já vai ter esse método para poder encerrar a conta, e aí vai ser atribuído algum valor, muda o valor ali de situação de conta, sei lá, para 2, para indicar que está inativa, e aí pronto, temos aí essa mudança drástica dentro do nosso sistema. Beleza? Ok. Então, também sobre vínculos é isso. Algo bem simples de se entender, não há muito o que falar. Afinal, programação orientada a objetos é algo que vocês já dominam. Afinal, já pagaram aí a disciplina que era relacionada a isso. Certo? Então, falando agora sobre a questão de dependência, temos algo muito interessante dentro desse diagrama, no qual representa aí uma aplicabilidade bem específica que eu acho interessante se discutir, certo? Então, olha só, vocês podem muito bem representar os objetos instanciados dentro de um diagrama de classes, fazendo associação com a dependência extense, ou com o estereótipo, na verdade, instance of ou instância de. Isso é muito massa, porque vai permitir com que vocês façam aí uma mescla dos dois diagramas que nós estamos aqui discutindo, do que nós já tínhamos discutido, na verdade, o diagrama de classes e o nosso diagrama de objetos. E aí, isso é muito interessante, porque com o exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês, ficará bem nítido o quanto isso vai ser complementar a esse artefato, certo? Então, olhem só aqui esse exemplo que eu vos trago. Continua aqui com a classe pessoa, continua aqui com a classe conta comum, continua aqui com a classe pessoa física e conta especial. Mas espera aí, professor, isso aqui que você está apresentando não é o que eu acabei de estudar na aula passada com os nossos diagramas de classe? Sim, exatamente isso, porque olha só, estou aqui com a classe pessoa, os seus atributos, aqui os seus tipos, aqui a sua visibilidade. Eu só menti aí os métodos, porque senão ficaria algo bem poluído e não iria caber aqui dentro desse contexto. Também tenho aqui a relação de agregação, tenho aqui uma denominação, uma verbalização, digamos, para essa associação, a pessoa possui uma conta, certo? E temos aqui as suas multiplicidades. Então, isso demonstra que uma ou muitas pessoas possuem uma ou muitas contas aí comuns, certo? Fazendo a leitura dessa multiplicidade aqui, certo? E a gente já discutiu massivamente sobre isso. Se vocês notarem aqui, pessoa e pessoa física, pessoa é classe mãe, pessoa física é classe filha, então aqui a classe pessoa física é das características da classe pessoa, certo? E aqui ela tem essas características que são relacionadas a uma pessoa física, tal qual seu CPF, seu RG e a sua idade. Aqui em relação ao conto especial, nós temos só um atributo que é específico dessa classe, no caso, limite conta, que é aqui do tipo double. E aí, mais uma vez, se vocês notarem, são coisas aí que a gente já discutiu. Estou aqui com os atributos, estou aqui com alguns pontos específicos para dizer que o número da conta é um atributo somente lido, não pode ser modificado. A visibilidade, essa barrinha, vocês já bem sabem que são atributos derivados, ou seja, provenientes de outras funções. Então, deve que enxergar isso, vai saber que para obter a abertura, um valor para esse atributo, a abertura da conta, vai ter que chamar alguma função para pegar
o tempo específico do sistema para que tudo fique aí condizente com a realidade, não corra nenhum atraso, ou nada seja representativo, ou nada represente alguma informação que traga prejuízos aí para esse sistema. O saldo da conta, vocês sabem que a toda nova atualização ele tem que ser recalculado. Teve um saque, teve aí, deixa eu ver, um saque, um depósito, enfim, então tudo isso tem que ser também refletido no saldo da conta. Beleza? Então, esses pontos aqui de cima são coisas que vocês já bem conhecem, pessoal. A novidade está aqui abaixo, olha só. Eu tenho aqui a classe pessoa física, tem uma classe, tem a classe conto especial com instâncias dos nossos objetos. Olha só, estou aqui com esse objeto PSFIS1 e ele é uma instância, ó, instance of, a tradução aí para o português, instância de pessoa física. Então, isso aqui já está representando dentro desse meu contexto que essa pessoa, que essa classe pessoa física vai ter essa instância aí dentro do meu código, certo? E aqui também está representando que essa classe conto especial vai ter uma instância dentro desse contexto no qual eu estou buscando representar. Eu estou chamando essa instância aqui de pessoa 1. E aí essas duas instâncias irão possuir exatamente os valores que eu vos apresentei aqui anteriormente, certo? Então, olha só, aqui, pessoa física com esses atributos já preenchidos, conto especial aqui com esses atributos aqui preenchidos, certo? E aí, se vocês bem notarem aqui, eu só fiz um resuminho, beleza? Porque lá na frente eu trago um exemplo no qual a gente vê todos esses campos aqui preenchidos. Então, isso aqui é só a título de conhecimento para que vocês possam visualizar que isso aqui são instâncias, mas esse aqui não está, mas dessa forma não está representando um diagrama de objetos mesclado ao diagrama de classes da maneira correta, porque é importante que os atributos estejam aqui preenchidos. Se não estiverem preenchidos, então não faz sentido a gente especificar essas instâncias, porque não estamos representando aí uma situação específica, certo? A Jussiana entrou um pouquinho atrasada, pedi até desculpas aí pelo chat, eu entendo, não tem nenhum problema não, certo? Qualquer dúvida que tiver, pode mandar pelo chat, certo? Então, tá aqui o que eu acabei de enfatizar para vocês, e aí a lógica, o ponto-chave por trás de tudo isso, pessoal, para entender melhor o nosso diagrama de objetos, é vocês pensarem no código em execução. O nosso diagrama de classes dá essa visão estática do sistema. Nós sabemos que por trás daquele código existem essas classes, nas quais você vai utilizar aí dentro do seu software, só que para utilizar essas classes, você vai precisar instanciá-las. E ao se instanciar uma classe, você vai ter um objeto. Um objeto vai ter o nome, e aí você vai chamar alguns métodos relacionados a esse método, a esse nosso objeto, como é o caso aí do método construtor, e aí você vai passar todos aqueles atributos que são necessários para se criar uma instância daquela classe. Então, sempre pensem no código em execução para não ter nenhum tipo de dúvida com o diagrama de objetos, certo? E aí, a novidade é que a associação ela vai ter que ter esse estereótipo stance off para indicar que isso aqui não é uma classe, mas sim uma instanciação, um objeto proveniente dessa classe aqui no qual ela aponta. E aí, esse apontamento é feito aqui com essa setinha tracejada, certo? Aqui com a pontinha não preenchida, por mais que lembre um pouco a associação de herança, mas não é, porque ela aqui é tracejada e a setinha não está preenchida. Então, a gente tem aí essa sutil diferença que precisa de um pouco de atenção da parte de vocês. Beleza? Então, para deixar isso aqui evidente, vamos discutir aí um exemplo do qual venho trazendo aí massivamente ao longo de todas essas aulas. Com certeza vou trazer em todas as outras, mais uma vez ressaltando que foi o tema aí da leitura do nosso primeiro artigo, que é o sistema bancário. Então, vamos dar uma olhadinha nesse nosso sistema bancário, agora, não com aquela visão estática do diagrama de classes que eu discuti na aula passada. Não, vamos trazer mais dinamicidade e vamos representar um contexto específico através aí da instanciação das classes que nós já conhecemos no nosso diagrama de classes. Então, vamos trazer o nosso diagrama de objetos com a instanciação dessas classes, aí vocês verão que bacana e que útil
é esse diagrama de objetos, certo? Então, a gente já vem discutindo muito aqui sobre esse sistema bancário, é algo que já está bem fixo aí na mente de vocês, certo? Falamos sobre isso no diagrama de casos de uso, falamos sobre isso no diagrama de classes, e não seria diferente não falar desse sistema aqui no nosso diagrama de objetos, e também não será diferente nos próximos diagramas, o diagrama de sequência e outros tantos aí que virão aqui no decorrer dessa disciplina. Então, olhem só aqui que interessante, certo? Vejam só, estou aqui com a classe, com o objeto PESFIS1, acho que está um pouquinho difícil de ver, mas eu vou dar uma melhoradinha aqui nessa imagem para que vocês possam visualizá-la melhor. Então, force um pouquinho a visão de vocês para poder enxergar isso aqui, porque ficou um pouquinho borrado. Peço perdão. Então, estou aqui com essa instância, PESFIS1, da classe pessoa física, com os meus atributos que a gente já discutiu aqui nessa aula. E aí, notem que essa pessoa física aqui, essa instanciação dessa classe, ela tem associada-se 3 contas diferentes, tal qual nós fizemos aqui, ó. Tal qual nós fizemos aqui. Essa pessoa possui uma ou mais contas. Então, é isso aqui o que nós estamos representando, porque olha só, estou aqui com a relação de agregação. Como isso se figura? Se figura dessa forma. Porque se eu for apresentar os dados dessa pessoa dentro desse sistema bancário, então vou ter que mostrar os dados da sua conta comum, os dados da sua conta especial, os dados da conta poupança. E sim, é como vocês estão aí concluindo. Essa pessoa tem 3 contas diferentes. Ela tem uma conta comum, uma conta especial e uma conta poupança, certo? Aqui para a sua conta comum, para esse objeto conta comum. Na verdade, para esse objeto comum 1 da classe conta comum. O que nós temos? Nós temos aqui o número, temos a sua data de abertura, temos aqui uma senha, o saldo da conta que está zerado, e a sua situação, que é um atributo crítico, definido com valor 2. Nós vimos nos exemplos anteriores, e conforme eu deixei enfatizado para vocês, que a situação 1 evidenciava que essa conta estava o quê? Ativa. A situação 2 aqui já é o inverso, indica que essa conta está inativa. Então, se essa conta está inativa, faz sentido que tenhamos aqui um valor para o atributo fechamento dessa conta. Então, olha só, está aqui fechamento da conta com a data aqui 20/3/2016, para evidenciar que esse objeto aqui, comum 1, da classe conta comum, ele não está ativo. Existe dentro aí do meu software, do banco de dados, só que está inativo. Eu não consigo fazer uso dessa conta a menos que eu vá ativá-la. Beleza? Olha só aqui, poupança. Falo já sobre conta especial. Olha só aqui, poupança. Então, estou com esse objeto poupança 1, aqui da classe conta poupança. E aí eu também tenho aqui os seus atributos preenchidos, ó, o número, data de abertura, senha, saldo, aniversário da conta, que é quando esse valor vai ficar rendendo, certo? Afinal, a conta poupança. E aí, olha só, situação da conta, 1. Se a situação da conta está definido como 1, pessoal. Então, isso indica, segundo a lógica, que aqui está sendo evidenciada que essa conta está ativa. Então, faz sentido que o atributo fechamento conta, que representa a data de encerramento dessa conta, ele esteja tal qual está representado aqui, vazio, certo? Então, se está vazio, simboliza que essa minha conta, ela continua ativa, e aí a situação conta aqui também deixa isso mais evidente. Beleza? Vamos agora aqui para esse objeto em específico. A terceira conta aí que essa pessoa física, no caso nosso, José da Silva, o da Avenida Brasil aí, ele possui, certo? Então, olha só, ele tem aqui uma conta especial, que é esse objeto especial 1, e vejam só que ele tem aqui o número, data de abertura, situação da conta está definido como 1, então nós temos nada aqui para esse atributo fechamento da conta, logo essa conta está ativa, certo? A senha, o saldo e aqui o limite. Beleza, a gente já discutiu sobre isso, até mostrei nos exemplos anteriores que nós tínhamos essa conta especial, tínhamos esse objeto oriundo dessa classe. Então, o que você quer mostrar, professor? Diferente. Olha só que legal. Essa conta aqui, esse objeto,
ele tem uma associação, um vínculo com esses outros 4 objetos aqui. Lembram lá do nosso diagrama de classes em que eu mostrei que tínhamos uma pessoa, assim, geral, que era a classe mãe, tínhamos as suas classes filhas, pessoa física, pessoa jurídica, também tínhamos o mesmo lá com conta, conta comum, conta especial, conta poupança, e tínhamos que a nossa classe conta comum ela tinha alguma associação com a classe movimento. Olha só, aquela associação é que nós estamos representando aqui através desse nosso diagrama de objetos, porque vejam só, aqui na minha conta especial, nesse meu objeto especial 1, eu tenho 4 movimentos aqui registrados e que estão relacionados aí, vinculados a essa conta. No caso, eu tenho aqui, ó, move1, que é da classe movimento, e vocês viram que nós tínhamos naquela classe movimento esses seguintes atributos, ó, tipo do movimento, data, hora e valor do movimento. Então, esses atributos também estão presentes aqui nesses outros objetos. Então, esse objeto aqui é move1, esse aqui move2, esse aqui move3, esse aqui move4. Todos aí são oriundos da mesma classe, classe movimento. Cada um deles é um objeto em específico e cada um deles representa um movimento diferente. O que os diferencia é o seu tipo. O tipo 1 representa, se eu não estou bem enganado aqui dentro desse contexto, deixa eu até voltar aqui, eu tinha deixado até, pronto, representa depósito e os 2 últimos saques, perfeito. Então, o tipo 1 representa depósito e o tipo 2 aí representa saques que foram feitos aí nessa conta, certo? Então, aqui, ó, para esse primeiro movimento, que é do tipo 1, ou seja, um depósito, eu tive aqui um depósito de R$ 50. Aqui para esse movimento 2, também está com tipo movimento 1, então eu tive aí um depósito aqui de R$ 3.000. Aqui para esse terceiro movimento, que agora é do tipo 2, ou seja, um saque, então eu saquei R$ 850. Aqui para o quarto, que também está com o tipo movimento 2, representa um saque, então eu saquei aqui R$ 700. Então, se vocês bem notaram, esses objetos, que são instâncias da classe movimento, estão representando os movimentos que a minha conta especial fez nessas ocasiões, tá? Aqui na data e na hora, que são aí atributos que estão preenchidos aqui dentro desse meu contexto, dentro desse meu objeto. Então, esse meu objeto move1 tem aqui um valor para o tipo de movimento, tem um valor para a sua data, tem um valor para a sua hora e tem um valor para esse movimento, para representar qual foi o valor aí que foi depositado, já que afinal o tipo movimento 1 é um depósito. Aqui para o MOV 4, por exemplo, tem aqui tipo movimento igual a 2, também continuo com a data, está aqui 15/4/2017, hora do movimento 16 horas, valor do movimento R$ 700. Se o tipo do movimento é igual a 2, então simboliza que eu fiz aí um saque dentro dessa minha conta especial. Beleza? Ok. Então, pessoal, olhem só. Isso aqui foi complementar ao nosso diagrama de classes que nós discutimos na aula anterior. Tínhamos lá a relação de pessoa que possui uma ou muitas contas comuns, e aí tínhamos a relação da classe conta comum com a classe movimento. E aí é exatamente isso aqui que eu estou representando. Olha só, essa pessoa física aqui, denominada de PSX1, tem 3 contas. Aqui, para essa conta especial, eu tenho aqui 4 movimentos registrados. Então, vejam só que magnífico, vejam só que esclarecedor que o nosso diagrama de objetos permite. Ele nos dá essa possibilidade de simular questões em situações específicas e analisar se as coisas que nós definimos, os nossos atributos, eles estão bem aplicados, bem qualificados. Beleza? Ok, então é isso que eu tinha para falar aqui sobre o nosso diagrama de objetos. Aqui estão todos os pontos aí que eu ressaltei, certo? Para quem for dar uma lida nesse slide, não se perder no que está ali representado naquela figura, naquele nosso diagrama de objetos. E aí, tem só aqui alguns pontos interessantes para finalizar essa discussão, que são os seguintes: vocês precisam ter noção que nem todas as classes vão ser representadas
por objetos aí em um exemplo específico. Nós podemos ter aí uma classe enorme, diagrama de classes enorme, perdão, e aí não teremos dentro de um diagrama de objetos todos os objetos de todas essas classes. Não, fazer isso não seria recomendável, porque você iria deixar o seu diagrama poluído. Afinal, no diagrama de objetos você vai ter ali essas instâncias preenchidas. Então, se você tiver muitos objetos nesse diagrama de objetos, isso não vai ser legal. Vai fugir do propósito. O propósito do diagrama de objetos é enfocar o menor conjunto possível de classes para que você possa representar um contexto específico. Vejam só que nesse exemplo que eu trouxe, voltando aqui, eu estou mostrando como é o fato de uma pessoa possuir mais do que uma conta e como é o fato de uma conta possuir mais do que um movimento. Esse é o contexto aqui que eu estou buscando representar, mas vocês podem aí ter outros contextos, outras situações específicas relacionadas ao uso desse sistema bancário aqui. E aí vocês podem representar tudo isso através de um diagrama de objetos, com suas instâncias, com seus atributos preenchidos e entender como essas coisas aí se figuram. Beleza? E aí, a dica, não a dica, né? A maior orientação que eu dou para vocês é que vocês criem, na verdade, que vocês criem diagramas de objetos com ênfase em pequenas partes do diagrama de classes. Não busque representar aí o diagrama de classes em toda a sua profundidade, toda a sua majestosidade, assim eu diria. Não. Pegue só alguns trechos em específico, algumas classes em específico, para representar algumas situações que sejam aí de interesse. Beleza? Então, pessoal, como conclusões aqui dessa aula, nós vimos a importância do diagrama de objetos, vimos os elementos que compõem esse nosso diagrama e expandimos o nosso exemplo anterior do nosso diagrama de classes, mostrando agora como ele se figura com o nosso diagrama de objetos e representando uma situação em específico. Beleza? Então tá aqui a referência que eu utilizei, o livro UML2, está até aqui o capítulo para quem tenha vontade possa dar uma estudada um pouquinho mais aprofundada, certo? Então, pessoal, era isso que eu tinha planejado aqui para esse momento. Espero aí que a discussão tenha sido esclarecedora e bastante enriquecedora para vocês. Beleza? Então, tá aqui essa era a nossa aula e a gente se encontra aí amanhã, beleza? Então, um abraço aí para todos, se cuidem, valeu e tchau, tchau. Fui.